Olá, ouvintes do Bizarrismos! Como vocês estão? Gente, que mico, cara! Voltamos com esse tema maravilhoso. E não é só o retorno desse tema, que estava há um tempo sem aparecer. É o retorno da minha convidada, que veio aqui. É o meu retorno, tá? Carol, aqui, prazer, porque no episódio passado, retrasado, eu não estava aqui, né? Fui sacada do meu podcast. Achei ótimo. E agora, trazendo a minha convidada de volta também, que não vinha aqui há um tempão. E ela veio agora para um tema que para ela é inédito, de contar histórias, né? Não de pagar amigo. Mas ela vai contar as historinhas de vocês e ela voltou. Quem é ela? Quem é você? Fale comigo. Olá, bizarristas! Eu tava com muita saudade. Eu sou a Giovana, sexóloga desse podcast. Sexo sem parar. Estou aguardando ansiosamente o nosso episódio 69, mas eu estou aqui hoje com vocês. Gente, pra quem não sabe, o episódio 69... Ai, para! O que é isso? Vai ser um episódio sobre... Vai ser o proibidão aqui do Bizarrismos. E ele vai ter só histórias bizarras que envolvem sexo. Faça sexo selvagem. O sexo selvagem é muito bom. Ajuda também. Sexo selvagem ou qualquer outro tipo de sexo. Mas histórias bizarras. E... falando em sexo selvagem, ó, talvez tenha uma história aqui no roteiro de hoje, Gi, que fale um pouquinho sobre isso. E eu deixei logo pra você ler, sabe? Mas assim... Coincidentemente! Uau! Nossa, eu deixei 2 histórias pra você, né? A gente manteve aqui as 4 histórias do nosso roteiro. E a primeira que você vai ler, ela tem a ver com um médico, e a outra tem a ver com sexo, então... Eu não sei por que eu tô nessas histórias, achei uma coincidência bizarra. Coincidências bizarras, né? Você sabe esse tema, você conhece, né? Eu conheço muito bem. Conhece? Que ótimo! Então tá bom, gente. Olha, queria aproveitar e mandar um abraço aí pro nosso editor André. Maravilhoso, tem feito a diferença enorme aqui no Bizarrismos. Antes de gravar aqui, a gente tava falando super bem do trabalho dele. Então, André, um beijo pra você. Muito obrigada por fazer parte da equipe. Um beijo pra vocês tudo. Obrigada, Pedro, por ter roubado ali, né? Assumido a postura de CEO e como que é a pessoa? O representante, o host do Eu Sou o Babaca. Eu acho isso ótimo que a gente consegue trazer, né, outras frentes aqui pro Bizarrismos. E agradecer a minha linda convidada Giovana, porque além de ser muito gostosa pra caramba, ela também tem outros valores aí, eu não sei quais, assim, vou perguntar, depois eu coloco na descrição. Então, amiga, eu vou... Você tava com saudade de ser humilhada? Não precisa isso. Assim, a humilhação é diária, mas aqui ela vem com um potencial de crescimento muito grande. É exponencial. Ai, que bom. Exponencial, né? Alguma coisa tinha que ser exponencial aqui nesse podcast. Que bom que é isso. Então eu vou começar aqui com falando em humilhação, né? Vou começar com a primeira história aqui. Chama assim, Nem Doeu. Ela fala assim, é a história de uma mocinha, tá? Na verdade, todas as histórias aqui vão ser de moças, exceto a última, que tá com a Gi. Então, enfim, já fiquem de olho. Na ação Osmana, Nem Doeu. São 2 casos na real. 2 vezes a ginástica olímpica me deixou na mão. O primeiro caso que vou contar era a véspera do meu aniversário. Eu devia ter uns 10 anos e eu estava muito contente e saltitante. Então, resolvi começar a dar várias estrelas, uma seguida da outra. Amiga, eu nunca dei uma estrela nem criança. Eu não sabia fazer isso. Mentira! Uhum. Nem quando a gente se conheceu na primeira série? Não, continuo sem saber. Eu acho, juro. Eu soube uma época da minha vida. Hoje em dia eu não sei nem atravessar a rua sem tropeçar, mas... Eu sou desastrada.
Então, acho que essa pessoa que mandou também. E eu também. Então, assim, inclusive, lendo essa história, eu lembrei de uma história de quando a gente era criança, que eu vou contar no final dessa historinha aqui. Um adendo aí, ouvintes. Pra quem não tá entendendo, eu e a Carol, a gente se conheceu quando a gente era muito neném. É verdade. Você é uma das pessoas que eu acho que eu conheço há mais tempo, assim, de fora da minha família, né, no caso. Sim. Conheço você há mais tempo que eu conheço minha mãe. Peraí. Opa! Ai, peraí, mamacita, calma. Enfim, a menina tava feliz lá com 10 anos de idade, aí ela foi lá, começou a dar várias estrelas. Ó, na falta de eu e a Gi não conseguia, ela conseguia dar várias, a mocinha. Aí até que metade de mim entrou naqueles latões de lixo e eu caí dentro da lixeira. E foi eu e a lixeira juntas pro chão, com todo o lixo no pátio da escola. Típico. Achei, assim, incrível. Eu faria com absoluta certeza. Eu só não sei da estrela. É só por isso. Então você entra normal na lixeira, né? Tipo, tropecei aqui nessa lixeira. Opa! O que aconteceu? Na época eu era jovem e acrobata. Mal sabia que eu sentiria falta dessa elasticidade nos 30 anos, se é que me entende. Ai, peraí. A gente tá, querida, nem no começo, agora então, amada. Olá, elasticidade, o que é isso? Só uma observação. Uns anos atrás, eu tinha 25 anos e eu lembro que eu machuquei o joelho e eu tive que ir no pronto atendimento lá pra ver e tal, que tava dando umas pontadas muito fortes, assim. E aí eu deitei na cama lá, né, na maca, sei lá. E aí o médico começou a fazer, tipo assim, a minha perna tava pra cima, né? Tipo, uma perna só, esticada pra cima, meio que fazendo 90 graus, assim. E ele foi empurrando ela pra parte da minha cabeça, assim, né? Sei lá, eu não sei falar nada. Não sei eu entendi, pra perto do peito. Isso, a parte do peito. Aí, Eu imaginei ele te dobrando no meio, assim. Ai, amiga, se eu tivesse feito isso, eu teria voltado mais vezes. Para. Aí, eu falando em para, uma hora ele empurrou minha perna, eu falei, ai, para. Aí ele falou assim, quantos anos você tem mesmo? Eu falei, 25. Aí ele falou assim, nossa, você tá com pouquíssima elasticidade pra 25 anos. Aí eu fiquei tipo, moça, eu trabalho home office sentada em uma cadeira o dia inteiro. Caraca. Só, não tenho mesmo. Flexibilidade, ele falou. Falou que faltava flexibilidade. É por isso que os planos de saúde aumentam o valor enquanto a gente vai ficando mais velho, queridos. Aguardem os 30 anos. Ai, faz sentido, amiga. Que pariu. Bom, enfim, né? Mas, lembrei disso. Mas não era essa história que eu ia te falar. Mas voltando aqui, né? Ela com 30 anos tá sentindo falta aí de poder dar 15 estrelinhas e cair dentro da lata de lixo. Eu nunca tive boca para reclamar das coisas. Eu sempre tive muita vergonha. Uma outra vez eu estava pulando na cama elástica e eu caí no vão com a perna inteira nas molas. E o meu joelho ficou preso e na hora inchou. Mas quem vê pensa que eu chorei ou reclamei. Não. Eu fiz a aula inteira segurando o choro para não demonstrar minha fraqueza e mico de ter caído no buraco da cama elástica. Assim que minha mãe me buscou, eu desatei a chorar até o hospital. Tadinha! Ai, tadinha! Ai, amiga! Olha, querida, você que mandou essa história, a gente se compadeceu, assim, por você, tá? A gente até vai parar de fazer o podcast aqui agora, em homenagem ao seu joelho. Mas isso me lembrou uma coisa, amiga. Você lembra que quando a gente era criança, a gente tinha as festas de aniversário lá nos Drifts? Eu tenho uma história pros Drifts. Drifts, nem sei falar. Quer contar também? Eu tenho uma muito boa. Gente, então vamos contar. Drifts, o Drifts não patrocina a gente, eu não sei se ele ainda existe. Eu acho que ele não existe mais. Ai, amiga, eu não acredito. Eu gostava. Gente, esse Drifts era um bife infantil lá de São José dos Campos, interior de São Paulo. E lá acontecia a maioria das festas infantis, assim, do nosso meio, né? Aí, nossa, fui muito feliz lá. Mas enfim, aí o que aconteceu? Lá tinha um monte de brinquedo, né? Um monte de coisa. Eu era criança, nossa, amava. Aí um dia eu tava numa festa de aniversário. Na verdade, eu acho, da minha lembrança, que a festa era minha. Inclusive, lembrando aqui, lembra uma foto que a gente tem no aniversário meu? Eu acho que é aquele dia, que eu tô com uma blusa rosa. E tem um no meu no boliche. Isso! Então, eu acho que foi nesse negócio.
Aí eu fiz eu tava na cama elástica, igual essa menina agora, é porque eu lembrei agora do boliche. Aí eu fiquei, nossa, lembranças. Realmente, não era, nem tudo era nos drifts, mas, enfim. Aí, amiga, eu tava pulando na cama elástica e eu pulei nesse vão, só que ao invés de eu bater o joelho na mola, igual essa mocinha, eu bati a virilha no cano da coisa elástica. Só que como eu tava, tipo, lá no começo da festa, eu acho que era meu aniversário. Eu não queria dar o braço a torcer, né, e nem parar de brincar e tudo mais. E aí, lá nesses drifts, tinha um negócio que era de você amarrava um negócio no seu corpo e ficava saltando. Sim. Tipo uma queda livre, entre aspas. E eu fui naquele negócio e doía tanto porque eu tinha batido a virilha e o suporte para as minhas pernas ficava bem na minha virilha, que as fotos desse dia, eu tô nesse negócio com uma cara de sofrimento, só que sem chorar, eu tava com aquela cara de tipo... Isso doeu. Comeu e não gostou. E aí eu lembro disso, porque eu era uma criança, e eu vejo essas fotos e eu falo, mano, só eu sei o que eu estava passando naquele dia. E é tenso. E não sei porque quando a gente é criança a gente não quer falar que machucou. Tenho duas histórias. Uma é que, apesar de aos 30 anos eu não ser elástica, minha mãe era. Então a gente foi fazer o aniversário do meu irmão nos drifts e ela deu um mortal na cama elástica e ela era tão flexível que ela bateu o joelho no dente e perdeu o dente da frente. Juro. Caiu o dente inteiro dela. Eu lembro que a gente saiu da festa do meu irmão direto pro dentista na emergência pra ela colar o dente. E, mano, vocês não sabem, mas a mãe da Gi deu aula de... Ela ainda dá aula de dança? Ela dá aula de dança. Ela deu aula de dança há muitos anos, ainda dá. Mano, mas a sua mãe é tão gata, vou falar, tá? Ela é tão gata que eu acho que até sem dente ela ia ficar linda. Ai, para, tia Ana. É Ana mesmo. Pode falar, gente, pode falar. Aqui vamos fazer uma propaganda da minha mãe. Apesar dela não estar patrocinando bizarrismos. Você é o patrocínio que ela concedeu. A filha. Ela dá aula de dança em São José dos Campos. Exatamente. É isso? E o outro caso Quem quiser vai lá ver o dente novo dela. O dente ficou muito bom, galera. Ficou ótimo. Não parece que caiu inteiro. Maravilha. E a outra história? A outra história, essa daí é pra vocês ficarem atentos, galerinha, tá? Eu me apresentei, mas eu sou médica, sou ginecologista e obstetra, e no pronto-socorro eu atendi uma menina que ela tava brincando com as amigas de pular o cone do supermercado. Bateu a virilha e pegou a região ali do clitóris, ficou um machucado bem extenso, teve que ficar um tempinho internada por causa de uma brincadeira. Então, cuidado, galera. Tadinha! Sim, tadinha. Ela é muito legal. Nossa, ela é muito legal, é muito gente boa, assim, e a gente ficou conversando e rindo horrores dessa brincadeira dela enquanto ela tava se tratando. Tem que levar um pouco de leveza pra vida, né? A gente não pode só trazer as coisas ruins. Exato. Inclusive, amiga, você podia, quando você for lá fazer parto, essas coisas, você coloca o podcast Bizarrismos pra tocar lá. Aí você vai ser presa em 2 partos. Acho que no segundo a polícia vai chegar. Mas você pode tentar, entendeu? Não vai tentar, né? Não, amiga. Amiga, toca música nos partos? Fica uma música tocando no fundo? Ou é silêncio? Eu geralmente deixo, assim, tem um momento do pré-natal que eu falo pro paciente, né, pros casais, os parceiros, parceiras, enfim, montarem um podcast deles mesmos. Então, assim, uma playlist do que eles querem escutar, música mais calma, é rock, é MPB, é pop, é bizarrismos, eles podem fazer a playlist deles. Ai, que legal! A gente deixa tocando. Ai, que show! Adorei! Ai, amiga, eu acho que eu vou trabalhar com isso, fazendo playlist para grávidas parirem. Eu não vou ter nenhuma cliente. Mas tudo bem, tudo bem. O importante é eu ter fé em mim. Falando em ter fé em mim, eu vou pedir, então, pra você ler a próxima história. Que assim, amiga, nossa, sorteei, caiu uma história de médico que você vai entender que faz muita relação com você. Coincidência bizarra essa. Bizarra. Que coisa, né? Quem fez esse roteiro? Um beijo pra quem fez esse roteiro.
o tema, né? O título. Tem certeza, doutor? Narração Gi. Havia feito uma cauterização nos dedões do pé devido a uma unha encravada. Que nojinho, menina. Amiga, se você visse o que eu vejo, isso é tranquilo. Não, a menina, ela conta a história e ela mesma escreve, que nojinho. Os comentários entre parênteses. Enfim, tinha retorno no médico da empresa, até aí tudo ok. Não tava nada bem, como a gente sabe, todas as histórias aqui do bizarrismo. Eles fingem que tava ok, a gente já sabe que não. Eu era bem novinha ainda, tinha 16 anos e era nova nesse emprego. Com 16 anos já dá pra ter carteira assinada? Acho que jovem aprendiz pode. Acho. Não sei, aqui no Bizarrismo a gente não assina carteira de ninguém, é na base dos favores. Você já tirou o caderno do calabouço? Não, tá lá. Tá lá porque não se comportou, não apareceu pra gravar, vai ficar no calabouço mais uns dias. Mas, no resto, assim, direitos trabalhistas a gente não tem. Mas eu acho que ela podia ser jovem aprendiz. Eu lembro que quando eu trabalhei em um banco aí, muitos anos atrás, em vidas passadas, tinha jovem aprendiz lá e elas eram menores de idade. No dia do retorno, chegando lá, me chamaram e perguntei: qual sala eu entro, moça? A enfermeira prontamente falou: a segunda porta à direita. Sim, eu ainda lembro hoje a porta e a direção. Menina, eu não sei nem que seta, que lado que eu tenho que dar. Você lembra a porta e a direção? Tem a esquerda e tem a outra esquerda agora. Amiga, é tipo assim, toda vez que eu vou pensar direito é a mão que eu escrevo. Tem que ser Eu também. Só associações assim. E eu ainda erro. Eu erro. Eu tenho... Amiga. Tem um que eu erro com frequência. A gente vai operar, tipo, vou fazer uma cesárea, etc. E daí a outra pessoa pergunta, que lado você opera? E eu tenho que parar um pouco para pensar. Porque a paciente tá de um lado na maca e eu vou do outro. E é o oposto, Então eu preciso pensar, a direita da paciente, a minha esquerda, eu fico totalmente confusa. Amiga, isso aí, eu acho que é complicado, eu acho que geral, tá? Quando você vai, porque que aí tem o caso do ponto de referência. Mas às vezes eu falo assim, a direita é a mão que eu escrevo, e aí eu olho para a minha mão, para lembrar qual que é que eu escrevo e que esse é o lado direito. Exatamente. Eu vim com defeitos de fabricação. Mas enfim, e aí o que mais? Não sei a amnésia que me deu no dia e eu entrei na primeira porta e me deparei com um médico diferente e conheci ele por ser ginecologista e não médico geral. Ela entrou no consultório certo, galera. Entrou, ela falou, olha, eu sou uma garota de 16 anos, eu preciso também ir ao ginecologista. Entrou no consultório certo, não tô vendo nada de errado nessa história. Só a porta que ela entrou, que tava na primeira e não na segunda. Mas só isso, tinha um médico lá dentro, ótimo. Enfim, ignorei minha intuição e segui na sala dele. Ele me falou, pode ir no quarto, tirar a sua roupa e colocar o avental com a abertura pra frente. Eu pensei, mano, pra que isso? Só vim olhar o dedão do pé, pra que tirar a roupa? E olha, eu vou defender ela aqui já, hein? Eu também não fico falando pros médicos, tipo assim, questionando, sabe? Eu só viro e falo, tá bom. E não só os médicos, mas tipo, em qualquer lugar que eu vá. Se a pessoa fala assim, olha, é aquele banheiro ali, e eu vejo uma placa de, tipo, masculino, eu falo, não, mas a pessoa que trabalha aqui falou que é aquele, então eu vou entrar. Então eu entendo. Ela deduziu, tipo, o médico sabe o que ele tá fazendo. E de fato ele sabia, né? Fui lá tirar a roupa e voltei para a sala do consultório. Nesse momento, a enfermeira que me indicou a sala que deveria ter entrado entrou e falou: menina, o que você está fazendo aqui? Respondi inocente: vim consultar meu dedão do pé. O médico disse que era para eu aproveitar então e fazer o exame, pois já tinha relações sexuais e fiz. Eu vou dar um adendo nesse aqui daqui a pouco. Voltaremos nisso. Fiz meu primeiro exame ginecológico no lugar que era apenas uma simples consulta de retorno de um dedão. E depois fui na sala certa fazer a minha consulta de retorno. Olha, win-win, tá? Ela foi foi buscando prata e voltou com ouro. Ela já fez um exame, já fez um Papa Nicolau ali, sei lá o que ela fez.
Mas fala seu adendo, fala. Então, o meu adendo aqui é o seguinte, né? Provavelmente, não sei exatamente onde ela estava, se era um consultório, geralmente a gente conversa com a paciente. Oi, fulana, tudo bem? O que você veio fazer hoje? Daí ela falaria, vim ver meu dedão do pé. Não é? A pessoa esqueceu esse básico. Que tal, né, a gente conferir se é a paciente certa antes de tirar o dedão dela, alguma coisa desse tipo. Exato. Ou fazer uma marcação. É essa perna aqui que tem que operar. Bizarro, obviamente, É verdade, por isso que eu tá não tinha aqui. pensado nisso. Identificação, tipo assim, o básico. Oi, fulana, sobrenome tal. Você, desculpa, gente, oi, cicrana, é assim que fala, né? Cicrana, não pode falar ciclana. Errei. Aí tinha Oi, uma ciclana que gosta. cicrana, sobrenome tal. O que você veio hoje fazer aqui? Eu sou a doutora fulano de tal. É o mínimo. Você é vergonha da profissão! Enfim. Amiga, é verdade. Eu tava pensando aqui, porque ela falou que era um médico do trabalho, né? Quando no meu antigo emprego eu fui fazer o exame demissional, como eu que tinha pedido, enfim e tal, eu tive que ir lá na empresa mesmo, no meu último dia do aviso prévio, eu fui lá na salinha da mulher fazer. E tipo, quando eu entrei, olha, é um exame demissional, a mulher não encostou em mim, assim, tipo, ela olhou minha perna, um negócio, mas só, assim, tipo, padrão, e ficou sentada lá. Eu sentei, ela falou, oi, por que você veio hoje? Ela só fazia exame demissional, só que... E ela era médica, né, enfim, tipo, óbvio. Mas eu fui lá e era tipo, oi, por que você veio? Então eu já tive que falar. Aí eu... Por exemplo, eu sou ginecologista e obstetra, então eu pergunto assim, oi, fulana, por que você veio hoje? Ela pode falar, eu vim fazer exame de rotina, eu vim continuar meu pré-natal. Eu sei, mas eu preciso perguntar, tipo, identificação. Sim, exato. Às vezes ela tem alguma coisa específica, ou ela tá Exato. grávida, mas não é por isso que ela está ali, tal, enfim. Amiga, você tem razão, viu? Eu acho que o mico também foi do doutor. Que Não, eu acho o, que tava... o mico foi dele, ela estava certa, ela é paciente, entendeu? Ela foi se consultar, ela estava lá. E a segunda coisa, aqui ela falou pra gente que tinha 16 anos. Então, meninas aí que estão escutando esse podcast, a gente inicia a coleta do Papa Nicolau a partir dos 25, quando iniciou relações sexuais. A gente pode coletar o painel de ST, clamídia, gonococo, ali via cervical, que é dentro da vagina, antes, mas não o Papa Nicolau. Então, a Papa Nicolau é a partir dos 25. Ah, tá. Ó, em defesa dela, ela não falou Papa Nicolau, eu que falei, tá? Então, mas assim, talvez ele tenha passado um mico duplamente. Talvez. A gente não sabe. E se você tá preocupada aí com HPV, aproveitando que mês passado foi o Março Lilás, vacine-se. Ai, gente, olha que maravilhosa, que qualidade, que... Não tem como, que up. Esse podcast aqui tá muito barato, vou falar pra vocês. A Giovana mesmo fez uma consulta aqui, cara. Não, mas, gente, falando sério, vai estar aqui na descrição e tudo, mas eu queria que a Gi deixasse já aqui mesmo, no meio do episódio, o Insta dela, porque, gente, de coração, não é porque eu conheço e tal, mas é uma das pessoas mais didáticas que eu conheço, de tudo, de todas as questões de ginecologia, de sexologia. É sexologia que fala? É sexologia. Que às vezes a pessoa, ela abre a caixinha, o pessoal manda umas dúvidas, que é aquela coisa que você não vai perguntar. Tipo, você tem receio, tem medo, nanã. Mandam na caixinha, ela responde, mantém o anonimato da pessoa e responde de um ponto de vista super profissional e didático. Então, a gente não fica com aquelas paranoias. Ai, Gi, então, obrigada, publicamente, obrigada. Eu acho maravilhoso o seu Instagram. Tem Muito coisa que obrigada, eu nem sabia que eu tinha dúvida. E eu vi lá e falei, nossa, é verdade, né? E tal. Eu vejo coisa de anticoncepcional. Eu tenho DIU, né? Então, enfim, eu não tomo mais anticoncepcional, mas já tomei. Aí tem o pessoal perguntando, eu vou e fico vendo, tipo, fico curiosa e tal. Então, tipo, eu acho muito legal. A gente tem é muito rico em conhecimento.
principalmente as mulheres, se tiverem homens interessados, claro, sempre bem-vindos. Vou ficar Mas- emocionada, estou de TPM, vou chorar. Ai, eu vou chorar com essa história que eu vou contar agora. Mas deixa aí seu É verdade. Insta. O meu Insta, para facilitar, eu deixei como @gineco, e daí você vai achar com certeza Zuliette, que daí é o meu sobrenome, né? Mas ele é fácil de achar por causa disso, tem pelo comecinho dele. E obrigada, Carol, a gente é autônoma e aí dona de empresa, como você falou. Então dá bastante trabalho fazer os conteúdos, mas eu faço todos pensando em vocês. E tem muita coisa importante, mandem perguntas, eu sempre respondo. E nunca vou julgar, sempre tirando todos os tabus. Fiquem à vontade. Ai, maravilha. Eu fiquei arrepiada, eu fiquei orgulhosa, amiga. Eu tenho muito orgulho de você nisso. Eu tenho muito orgulho de você E também. em todas as outras coisas também, mas assim, nisso pegou forte, assim. E aí, vou continuar aqui, né? Porque a galera tá assim, tá, chega de amor e carinho Muita nesse podcast. melação. Vamos, muita melação, vamos se odiar, vamos. Então eu vou contar um mico bizarro que aconteceu aqui com uma amiga nossa, inclusive... Sabe o Sou Babaca? Esse devia ser... Eu sou babaca que deveria ser... Passei mico? Daí aqui o nosso segundo Aí a gente não. julga. A gente É julga. verdade. Amiga, boa, gostei. Porque aqui são coisas que, tipo, a pessoa não tem dúvida se ela é babaca ou não, porque não é babaca. Ela realmente... Pô, foi um mico eu ter saído pelada no hall e encontrado meu vizinho? Não sei. Tipo, isso não aconteceu comigo. Mas, tipo assim... Quer dizer, quem sabe? Muito bom, detalhada essa descrição. Assim, Amiga, eu recebo nada. 200 histórias por mês. Eu sei muita coisa que acontece. Mas talvez tenha sido comigo? Não sei. Talvez eu seja uma mera invenção da inteligência artificial? Não sei. Mas, vamos lá. Narração osmana. A ida sem volta. Um beijo para você, garota, que mandou essa história, mandou lá pelo nosso inbox do Bizarrismos. Então ela saiu do anonimato, mas se manteve também, porque ela falou... Ela contou por áudio, contou super bem, eu amei, só que ela falou, eu prefiro que vocês contem com a voz de vocês e comentários de vocês. Então, aqui estamos e eu vou contar a história da ida sem volta. Na época da faculdade, muitos anos atrás, eu arrumei um namoradinho. Estava tudo ótimo. Ai, efeitos sonoros ao vivo. Ai, amei. Estava tudo ótimo, tudo certo. Ainda aquele começo de relacionamento e tudo mais. Certa vez, fomos fazer um trabalho em grupo na casa desse meu namoradinho. Estávamos eu, ele e alguns amigos da nossa classe. Só uma observação, assim, na faculdade eu não lembro de ter feito trabalho em grupo na casa de ninguém. Cara, era eu sempre, fiz. tipo, na casa? Porque, Na tipo escola assim, eu ia. a gente precisava fazer, às vezes, uns slides para apresentar. Daí, para não ficar aquele quebra-cabeça Frankenstein, assim, às vezes a gente se reunia, pelo menos para dar liga no negócio. Tipo, fulano vai falar a primeira parte. E antigamente não tinha, né? Aí, nossa, meu Deus do céu, como a gente é velho. Não tinha o Google Meets. Exato. Mas tinha PowerPoint, tá? Olha só, Deus. Não era no Canva que a gente fazia. Canva é moderno, galera. É moderno, é outro. O design era pré-feito pela Microsoft e olhe lá, tá? Entrava aqueles efeitos especiais que andava, assim, o título. Eu amava, velho. Porra! Eu acho isso excelente. Eu acho que traz uma alma pro negócio. Eu achei... Então, aí eu fiquei olhando e falei, caraca, porque na faculdade eu fazia trabalho tudo Frankenstein. Era tipo, minha parte tá aqui, a sua, e juntava todo mundo. É que a gente não fazia muito slide. Né? Acho que eu fiz poucos slides em grupo, né? Mas aí eu falei, caramba, tava todo mundo reunido em uma casa. Porque na escola a gente fazia isso, né? Mas, inclusive, você ia lá na minha casa fazer trabalho. Eu ia na sua casa fazer trabalho. Maquete, cartolina. Amiga, 20 anos atrás, literalmente. Não. Sei que não. Foi ano passado. Aí tava lá ela, o namorado,
e alguns amigos lá da sala deles fazendo o trabalho na casa do namorado dela. Enquanto fazíamos o trabalho, me deu uma imediata e enorme vontade de fazer o número 2. Ih, rapaz. Fudeu. Comecei a avaliar se dava tempo de chegar em casa, mas eu vi que não dava. Eu já estava passando mal, com uma dor de barriga insuportável. Então eu pensei, bom, não vai ter jeito. Vou ter que fazer o número 2 aqui mesmo na casa do boy. Olha, o Bruno me falou que eu podia lançar um curso de número 2, que dá pra contar os minutos. Eu sou muito rápida. Então, assim, tipo, deu a vontade, eu preciso ir. Mas, fora da minha casa, isso não acontece. Você tem a síndrome do cu tímido. Eu também tenho. O cu tímido, ele Total não faz. tímido. Não faz fora de já casa. teve viagem com amiga minha, ficar 4 dias, não importa se é com a amiga, ou sei lá, até que, tipo, viajei com a minha mãe, tá só eu e ela no hotel, fora da minha casa, eu fico 4 dias sem cagar. 4 dias sem cagar. Uma das primeiras brigas que eu tive com o Bruno foi porque a gente alugou um domo pra ir viajar em Cunha e ele não tinha divisão, o banheiro tinha, tipo, só sei lá. Vidro? Não, era tipo uma parede, mas ela não tinha porta, sabe? Sei. E eu queria que ele saísse do domo no frio pra eu poder ir ao banheiro, e ele não queria, e a gente brigou por causa disso. Mas eu acho uma briga justa, eu também brigaria. Olha, eu gastaria uma energia pra exigir esse direito. Porque, mano, amiga, eu pegava um boy ano passado, que sempre que eu ia encontrar ele, Não, na verdade, às vezes ele vinha aqui em casa, às vezes eu ia na casa dele. Sempre que eu tava na casa dele, eu falava, sai lá pra comprar um negócio que eu preciso fazer cocô. Porque ele mora em outra cidade, eu ficava hospedada lá. Então, eu falava, eu preciso fazer cocô, não consigo. E aí era assim, eu ligava a música, ligava a torneira. Incenso. Amiga, técnicas, tem que ser, não dá. Tenho com o tímido, não faço. E no hospital eu preciso descobrir um banheiro que ninguém usa. Tem andares, caminho pelo hospital até achar o banheiro ideal. Amiga, olha a dica aí. Mas pior que eu fiz isso no meu primeiro estágio. Eu tinha uma amiga que a empresa tinha 2 andares, que era o 11º e o 10º, no caso. Só que quase ninguém ficava no 10º. Tipo, eram umas áreas que ficavam mais fechadas e tal. Era um lugar para receber cliente e tudo mais. A gente trabalhava no 11º. Aí, bom, quem trabalhou comigo agora vai saber. Sempre que a gente voltava do almoço, passava um tempinho, aí ela falava, eu vou lá no 10º andar. Aí eu já sabia que ela tava indo cagar. E era a mesma coisa pra mim, quando eu conseguia, né, fazer fora de casa. Mas porque era um banheiro super exclusivo, assim, era pra cliente, né? Então não sei se era pra gente estar usando. Cocô é muito importante. Cocô faz parte, entendeu? A consistência do cocô diz muito sobre a nossa saúde. Então vamos voltar nessa história pra saber o que ela vai fazer. Cagar é vida, exato. E aí, o que aconteceu, né? Ela ficou com essa dor de barriga, falou, eu vou ter que cagar aqui mesmo, não vai dar pra esperar pra chegar em casa e tal. Aí, né, ela falou assim, eu saí discretamente do quarto que estávamos reunidos para fazer o trabalho e fui ao banheiro. Eu costumo ser muito rápida. É sua essa história? Não, amiga. Não é mesmo, que é a seguidora que falei com ela esses dias. Mas enfim. Mas poderia ser, não é mesmo? Ela fez seu curso, amiga. Ela fez o seu curso. Ela fez. É um curso prático. Fez, então, com aulas teóricas e práticas. E ela falou, costumo ser muito rápida. Nunca fui de demorar muito no banheiro. Porém, na hora de dar descarga, quem disse que a descarga funcionava? Não estava funcionando. Entrei em desespero, não sabia o que fazer. Desespero. A menininha do Itaú. Alice. Desespero. Não sabia o que fazer. Após pensar por alguns minutos, eu decidi chamar o meu boy pra contar a situação. Pior parte, não pode. Sim, teve um outro episódio de Micos Bizarros que o cara... Foi o contrário, né? Era o cara na casa da namorada. Só que ele tomou outras medidas. Eu lembro dele. Ele tomou outras medidas, entendeu? A história ia ficando inacreditável. Você ia passando e você falava, não tô acreditando que ele tomou essa decisão. Daí a próxima, não. Exato. Só piorava. Então quem quiser vai escutar o outro episódio de Micos. Eu acho que foi o Micos Bizarros 2. Eu acho que foi. Não, foi 2. O 2, né? E gente, o cara conta uma história aí. Ativa a participação. Eu escuto todos. Você foi o 2. Ela tem carteirinha de ouvinte de Bizarrismo. Na verdade, ela é sócia, tem uma parte aí do Bizarrismo que é dela.
embaixadora de marca Bizarrismos. Inclusive, preciso fazer mais merchan para as minhas embaixadoras, por mais que o programa tenha acabado. Eu vou mandar umas coisas para vocês que Não, eu tô... tá O certo. Bizarrismos, vem aí a lojinha bizarra. Vocês Tá mal pedem por certíssimo, tá isso. certíssimo. E aí, Gi, o que aconteceu? Ela falou, vou contar pro boy. Eu não sei o que eu ia fazer, gente. Eu acho que eu iria fazer igual o cara do Micos Bizarros 2. Mas, enfim, né? Eu geralmente, tipo, se a descarga não tá funcionando, eu espero, tipo, uns 5 minutos, dou descarga de novo. Mais forte. E aí, se não tá funcionando? Ah. Entendeu? Tipo, pra ver se desce. Então, a dica que a gente tem até agora é a seguinte, galera. Chegou em um lugar estranho, dá descarga antes. Exato. Antes pra ver se tá funcionando. Uhum. Aí falou, puta, não funcionou, já vou enfiar uma rolinha aqui e não vou cagar. Se não, faz só um xixizinho mesmo e joga uma água por cima que ele vai dissolver, mas seu xixi deveria estar quase transparente, né? Tem que beber água, não é, doutora? Sim. Água, galera. Vou tomar aqui a minha. Ela chamou o boy, né? Então, o que ela fez? Ela falou, fechei a tampa do vaso, fechei a porta do banheiro e fui lá no quarto chamá-lo para conversar rapidinho fora do quarto. Vem aqui, bater o dedinho de prosa. Contei pra ele sobre a merda que havia acontecido. Risos. Ela fez uma... Eis que ele responde, cara, você não podia ter usado esse banheiro tá entupido. E eu fiquei olhando pra ele com aquela cara de beleza, agora já é tarde demais. Eu ia falar, podia ter sinalizado, mas quem que sinaliza? Se o banheiro da minha casa tá entupido, eu não boto uma placa lá. Ela falou assim, pasmem, ele queria entrar para desentupir o banheiro. Porém, era muito o comecinho do namoro e eu não queria de jeito nenhum que ele visse o meu cocô. Não dá, não pode. Não pode. Regras, galera, regras. Eu queria me libertar dessa imposição social do cocô, de soltar pum. Ela só vai ser libertada, assim, pós-parto. Se tiver um parto normal, você vai se libertando, entendeu? Mas antes disso, no comecinho do namoro, tá tudo bem, essa regra, tá tudo bem. Tá, ok. Bom saber que há esperança. E aí eu fiquei lá argumentando com ele, não, você não pode ver meu cocô de jeito nenhum e tal, tentando achar outra opção, até que ele disse, bom, não se preocupe, o meu avô está aqui em casa e ele mexe com essas coisas, ele vai poder nos ajudar. Eu não tive nem tempo de pensar na resposta. O avôzinho dele já logo passou no corredor e foi entrando no banheiro. Meu Deus! Eu acho que ele estava ouvindo a conversa que estávamos tendo, já se adiantou. Ele entrou no banheiro com um desentupidor gigantesco. Aqueles antigos que tem uma base de borracha enorme e uma madeira. Como que são os de hoje em dia? Não sei. Pra mim todos são. Eu só sei esse. Galera, se tiver um novo, manda aí pra gente, por favor. Será que hoje em dia não existe mais desentupidor? Mandem um exemplo. Só que até ele entrar no banheiro, ele passou por nós, né? Ela e o namorado. E pela galera que tava no quarto fazendo trabalho. Então, todo mundo viu que alguma bosta estava ocorrendo. A boa notícia é que ele conseguiu desentupir. Ele foi o salvador da situação ali. O namoro durou mais um tempinho. Não acabou e nem foi prejudicado pelo mico que eu paguei. Mas digamos que já começou conturbado. Não, tadinha. Cara, não, vai real. olhar pro vovô depois. Não olharia, não conseguiria. Ai, mano, imagina. E dependendo do avô, se for uma pessoa mais de boa, mais discreta, ok. Mas se for aqueles avôs zoeiro que ia virar e falar, e a cagona, cadê ela? Não tenho condição. Não tenho de um avô assim. Não dá. O namoro teria acabado se fosse comigo. Brincadeira. Mas seria difícil de superar. Eu ia ficar Nossa, muito difícil. Imagina toda vez que você vai ao banheiro, não vai entupir não, hein? Não. É igual a menina do BBB lá. Tem uma menina do BBB, a Alane, que ela entupiu acho, primeira ou segunda semana do programa, ela entupiu o vaso. Até hoje falando dela. Mas eu me identifiquei. Achei que trouxe representatividade pra quem entope vaso. No meu caso. Mas enfim... Aí, amiga, me conta então a próxima história, que essa aí eu de fato foi a mais recente que a gente recebeu. Ah, não, mentira, essa do vaso foi a mais recente, mas a outra também foi a semana passada que chegou e eu li e falei, meu Deus! Aí eu falei, não quero ler essa, vou jogar pra Giovana. Bom, vamos lá. Nunca volte mais cedo, narração Gi. Na faculdade, eu dividi apartamento com 2 caras que eu não tinha muito contato, mas nos dávamos bem no geral.
nossos horários não batiam muito, fazíamos cursos diferentes na mesma faculdade. Um deles estudava de manhã e eu estudava integral, manhã e tarde. E o outro rapaz estudava à noite e estagiava de dia. Então, aconteciam muitos desencontros, sempre alguém passava um períodozinho sozinho em casa. É bom e é ruim, né? Porque, tipo assim, quando você faz o mesmo curso, então você enjoa de ver a cara da pessoa todo dia. Em cursos diferentes, tem isso de você passar uns tempos sozinhos e quando vocês se encontram, você quer, tipo, trocar uma ideia, mas também, às vezes, você precisa estudar muito porque você tem alguma prova e a outra pessoa quer ficar, tipo, fazendo festa em casa, daí é muito difícil. E aí a rotina é diferente, a pessoa não sabe, tipo, a semana de prova vai ser diferente, porque não é nem o mesmo curso, não é nada. Exatamente. Então, às vezes, rolam uns atritos, assim. Então, tem lados bons e lados ruins de dividir apartamento com outros cursos. Eu recomendo dividir com um médico, você nunca vai ver ele, então tá tudo bem. Excelente. Ou igual esse coitado aqui, que ele estagiava de dia e Nossa, estudava à coitado, noite. estudava à noite. Eu fiz isso mais da metade da faculdade e, olha, eu falo pra você, eu mal ficava em casa. Não, a Manu, esses dias eu falei com ela. Falei, amiga, vamos treinar juntas. Daí ela falou, tá difícil, porque eu tô trabalhando de dia e fazendo faculdade à noite, então eu tô indo treinar às 6 da manhã. Eu falei, o quê? Não vou. Sério. A Manu, ela é uma das pessoas que eu olho e falo, puta que essa tem força de vontade. Essa tem força de vontade. Não é à toa que ela é bem gostosa, né? E bem sucedida. Mas assim, caraca, eu olho e falo, meu Deus, ela posta uns stories numa malhar às 6 da manhã de Vans. Sim. Não malhem de Vans. Brincadeira, não sei se você malha de Vans, mas eu falo, cara, as empresas esportivas ficaram tanto tempo desenvolvendo aquele tênis ali pra você fazer uma atividade física sem impacto e você vai treinar de All-Star e Vans. Mas até então eu não treino, então eu não posso falar nada. O mico que eu vou contar não é meu, mas vocês vão entender o motivo. Vamos ver se não é dele mesmo, se ele só tá mentindo. Vamos ver a perspectiva. Eu morava com esses caras há menos de 6 meses. Eu estava ainda no primeiro semestre da faculdade e não trabalhava nem nada. Geralmente, eu chegava em casa em torno de 19, já que a aula acabava às 18h15 e sempre ficava depois da aula batendo papo com o pessoal da sala. Entrei em semana de prova e foi minha primeira semana de provas da faculdade, então não tinha muito como meus colegas de casa saberem as mudanças de rotina. Grupo de WhatsApp, você pode avisar a galera, tá? Tudo bem. Carta, bilhetinho embaixo da porta. Estou em semana de prova, não perturbe. Não perturbe e não será perturbado. Pois bem, como era semana de provas, eu não tive aula de manhã e fui para a faculdade só à tarde. Então encontrei o rapaz do matutino chegando em casa na hora do almoço. Conversamos brevemente e eu fui para a faculdade fazer prova. Como cada aluno era liberado e saía da prova quando acabasse de fazer, eu terminei a prova por volta das 16 e voltei para casa. Afinal, eu precisava estudar para as provas do dia seguinte. Meus amigos ou estavam em prova ainda ou tinham ido para casa. Cheguei em casa bem mais cedo do que de costume, em torno de 16h15. Entrei pela porta principal, que dava para a sala do apartamento, e fui em direção ao corredor. O quarto do rapaz do matutino era o primeiro do corredor. Então, da sala, eu já consegui escutar sons vindo de dentro do quarto. Ai, caralho. Para azar de ambos, ele estava assistindo um pornozão pesado, provavelmente alguma coisa de BDSM, porque a mulher gritava e escutava o homem humilhando ela em inglês. Fuck you, bitch! É, assim, o momento, assim, o áudio adequado para você estudar para suas provas é... Sim, e tipo, às humilhação em 4h15 inglês. da tarde, por que não estar vendo um BDSM proibidão, pornô exclusivo, sozinho em casa? Então, assim, humilhação em inglês é para você lembrar que você tem que voltar a estudar. Eu achei que tá adequado esse áudio. You dumb bitch! Inclusive por causa disso, a Gi agora vai ler o resto da história em inglês, pra você lembrar que você tem que fazer seu Duolingo. Brincadeira, Duolingo. The door of the room. Of the guy who studies in the morning. My equipe play very nicely. First time, Iraq and Saudi Africa play same, but the second time I have control the match.
Control the match by keep playing the left, the right. Was Então. opening. Oh my Open. God! Muito E aí? bilíngue, meu Deus. Muito. Mas assim, vocês percebem que o sotaque do interior ficou no The Door, igual o que eu vou falar agora. É uma coisa, na verdade, benéfica, né? Pra quem vai do português pro inglês, o sotaque. Porque realmente, eles não falam door. É sempre door. Sempre com E puxado. Adoro. Não, A porta. nem dó. Então ele vai continuar o sotaque, tá, galera? A porta do quarto do matutino estava entreaberta e eu passei no corredor da forma mais rápida que consegui para evitar que ele me visse, mas foi em vão. Ele viu meu vulto passando e se assustou, derrubando notebooks no chão que estava na cama. Ele não estava esperando por essa, ele achou que ele estava sozinho no momento dele, entendeu? Tipo... Então, ainda pensou, o cara saiu mais tarde hoje, é hoje que ele volta só à noite, então. Exatamente. Eu achei que seria até pior. Eu achei que ele ia estar com alguém realmente dentro do quarto e ele ia acabar vendo a cena, assim. Tá? Mas isso aí eu não sei se é o pior, não. Você acha que não é pior? É pior pra outra pessoa. Não, sim, porque daí ia ser, tipo, muito ruim a outra pessoa ficar muito incômoda que tava na casa. É verdade, Enfim. de fato. Mas é só você nunca mais voltar lá, entendeu? Se você for a pessoa. Mas agora você mora com o cara e ele sabe que você tá escutando um BDSM, o cara spanking my ass. Porra. Eu entrei correndo no meu quarto e fui direto pro banho. Eita, ficou inspirado ele. Peraí, quanto tempo demorou esse banho? Cara. Queria evitar que ele viesse falar comigo. Eu não sabia se seria o perfil dele vir falar abertamente sobre o que aconteceu, ou então apenas seguir a vida e fingir que nada ocorreu. Eu acho que geralmente a gente segue a vida e finge que nada aconteceu. Mas eu acho que a melhor coisa seria falar a respeito, sabia? Mas você vai se chegar a gente e falar tivesse mais assim, cara de pau. Pô, Mano, eu tava vendo um desculpa pornô. aí. Foi mal, velho. Fui moleque. Ou sei lá, ou tipo, mano, não sabia que você ia chegar. Foi mal aí por ter deixado a porta entreaberta e tal. Mas seria bom tirar o elefante da sala, né? Mas não sei, o normal das pessoas é não... Eu não sei, porque eu ia ficar pra sempre pensando, caralho, será que ele viu mesmo? Ou será que não? Ai. Engatei direto nos estudos e saí do quarto só à noite para buscar comida na portaria. Quando passei pela sala, o matutino estava lá formatando o computador dele. Tá batendo Roma, né, seu safado? E para piorar a história, ele virou e disse: Nossa, cara, meu computador está pifando há uns 2 dias. Tô direto tentando formatar ele e dá uns erros. Por que será que o computador dele dá uns erros? Não sei. De onde veio o vírus? Ele clicou em consiga uma esposa internacional. Você entra no site, ele vários pop-ups assim. Ai, que merda. Não sabemos por que o computador dele está com vírus, realmente. Nunca saberemos. Não temos ideia. Eu me esforcei para responder normalmente. Eu ia mandar essa. Eu ia falar, lógico, assistindo pornô 4 horas da tarde, você quer que seu computador funcione? Amiga, aí que tá, velho. Se fosse uma pessoa que ele tivesse intimidade, dava pra ele meter essa, sabe? Tipo, porra, você também, ou, né? Se não tivesse intimidade, eu acho que eu ia falar, acho melhor você instalar um antivírus mais pesado. Tipo... Ele devia ter falado isso. Tão pesado quanto o conteúdo que você assiste. Você tá assistindo. Mas por dentro eu estava morrendo de vergonha e com pena dele, pois ele nitidamente estava inventando aquela história para disfarçar que os sons que eu ouvi à tarde vinham do computador. Nossa, eu não pensei nisso! Meu Deus! Amiga, eu quando eu li a primeira vez, eu também não tinha pensado que poderia ser isso que ele tava tentando fazer, mas aí quando o cara explicou, eu falei, realmente faz sentido. Tipo, nossa, se eu tô sem computador. Mas podia ser seu celular, amigo. Demorei algumas semanas para conseguir falar com ele normalmente, sem pensar nisso. A sorte é que a gente mal se encontrava. Observação, o mico em questão não é por ver filmes adultos. Isso é comum e eu sei que geral assiste, mas a situação em si foi constrangedora. Amigo, a gente entendeu bem isso. A gente não...
A gente não tinha entendido. Olha, as pessoas, assim, né, podem até assistir filmes adultos. Idealmente, a gente que trabalha com essa área da sexologia tem um vício em pornô, alguns pacientes têm vício em pornô, então a gente até usa algumas táticas para tentar diminuir. Então, assim, ideal seria tentar se masturbar pensando em outras coisas. Os filmes pornôs, eles parecem um labirinto sem fim. Você começa assistindo um casal hétero e daí você passa por umas coisas assim, até quando você tá vendo animal. Então é uma coisa bizarra que tem nos sites. E é uma das coisas que as pessoas que têm bastante vício em pornografia falam, assim, né? Que um pornô comum já não serve. Começa a ver umas coisas que não tem a ver com o que a pessoa praticaria no dia a dia dela. Então isso é uma dica aí. Tá? Tipo, o estímulo começa a ficar fraco. Aí ela vai pra outra coisa. Porque é um vício, ativa uma parte do nosso cérebro de recompensa rápida. Então é isso, é realmente um vício. Daí precisa ser trabalhado. Uhum. Nossa, então. Nossa, velho. Eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. A maior reclamação é, por exemplo, assim, eu não consigo ficar excitado com uma menina normal. Eu só consigo ficar excitado, e daí você olha as mulheres do pornô, elas são plastificadas, fizeram várias cirurgias íntimas, não é sempre daquela cor, existem vários formatos de vulva, os seios, né, a nossa mama, ela não é sempre para cima e grande, então existem variações de formato, né, e a mulher não atinge orgasmo, 80% não atinge orgasmo com penetração, então se basear num filme pornô vai realmente trazer uma tristeza aí para sua vida sexual. Uma expectativa que não será cumprida. Não será cumprida, pelo amor de Deus. Irreal, né? Amiga! Sério. Ai, essa menina é muito inteligente, cheia de sabedoria para compartilhar. Amiga, sério, eu gostei muito dos pontos de vista que você trouxe. Não, eu gostei desse que eu achei que ele tava disfarçando que o som vindo do computador. Cara, imagina o tempo que ele ficou ensaiando, amiga. Quando eu encontrar o Vespertino, ele chamou o amigo dele de matutino. Vou falar que eu tô aqui arrumando meu computador porque pegou vírus. Um vírus suspeito, brasino. Tipo, eu tô aqui na sala arrumando meu computador, sendo que você geralmente usa o computador no seu quarto. Que coisa estranha. Mas enfim, né? Cada um com essa desculpa não colou, amigo. E o seu roommate veio contar sua história aqui no maior podcast da América Latina. Amiga, obrigada por ter vindo. Você vai contar uma história de mico? Eu tenho a da minha mãe, que eu contei, né? E eu tava... Você já contou, E eu tava aqui, eu tô pensando, assim, de computador, assim, nesse nível, acho que não. Ai, que bom, que bom. A gente não tem essa educação, né? Ele falou assim, é normal ver filme adulto, etc. Mulher, geralmente, educação sobre masturbação é muito mais proibitiva e conservadora. Sim. Então, também acaba trazendo repercussões ruins pro relacionamento, nosso relacionamento com o próprio corpo, autoconhecimento. Então, meninas, explorem seu corpo, sim, tá bom? Ai! Olha, não agora ouvindo bizarrismos. Depois. Mas façam. Não precisa fingir que tá formatando o computador. Vamos outras coisas. Galera, por favor, né? Mas você vai contar alguma outra história de micos ou a gente vai encerrar? Não, eu tô aguardando você, né? Uma miqueira oficial aqui. Amiga, o pior é que eu não consegui pensar, porque os micos que eu pensei, eu falava, cara, eu acho que eu já falei disso em algum episódio. Aí eu ficava, será que eu já falei? Será que não? Então eu não acho que eu não vou arriscar contar uma história repetida. Mas o que eu posso fazer é fazer um compilado de micos e mandar para os nossos apoiadores. Porque afinal, né, eles que mantêm esse podcast no ar. Então, quem quiser ajudar e quem quiser ouvir histórias de mico, por favor, né? Acho que mico, assim, da área médica, assim, com paciente, acho que
O mais difícil é os nomes diferentes, chamar os nomes diferentes de uma forma adequada. Sabe? Quando você vai chamar a pessoa, tipo, ai, Sim. Carolina, daí a pessoa vem. Daí quando é um nome Sim. muito diferente, a maioria das vezes eu falo errado e a pessoa vem e me corrige. Mas eu já Sim. tô, assim, preparada pra dar a cara tapa. Daí eu falo assim, ai, falei certo seu nome? Daí a pessoa fala, não, é tal jeito. Ai, desculpa, errei a pronúncia e repito. E geralmente quem tem um nome diferente já tá acostumado, né? Várias vezes acham que eu uso aquele óculos Juliette da moda, então faz parte. Giovanna Juliette é foda. Mano, mas por exemplo, meu irmão chama Kader, que não é um nome difícil, mas é um nome incomum. Então, Cadê ele hoje? Então, cadê o Kader? Então, a vida inteira cresci ouvindo isso. O meu sobrenome é Osman. Assim, Osmano? Sempre. Tanto que muitas vezes eu falo, a Carolina Osman, aí a pessoa olha pra mim e fala, Osman é Osmano tirando o O. E sempre, a pessoa sempre sabe. Só uma vez que a pessoa errou mesmo assim, aí eu fiquei meio, bom, enfim, fazer o quê? Inclusive eu tenho um mico de nome, vou contar rapidamente. Eu não sei se eu já contei, tá, em outro episódio de mico, mas enfim, a cabeça do jovem não é mais a mesma. Mas é bem rapidinho também, eu lembro que uma vez eu falei aqui no episódio que eu trabalhei em um banco, né? Quando eu estava fazendo a entrevista, a dinâmica pra passar, era aquelas dinâmicas de estagiário mesmo. Bota 20 pessoas na sala e é isso. Aí, 20 pessoas deu uma sala, peraí. Então, aí, cada um tinha que levantar e ir lá na frente, se apresentar por, 2 minutos e sentar de novo. E tinha uma Caroline nessa dinâmica. E eu, Carolina. A mulher chamou Carolina, que vem antes de Caroliné. Eu fui lá na frente, me apresentei, fiz toda a apresentação lá pros gestores. Blá, blá, blá. Fui voltar, né, bonitinha, pra sentar no meu lugar. Aí, nisso, a mulher que tava fazendo, né, a dinâmica, a mulher do RH lá, ela falou, Caroline, aí eu virei e falei assim, Carolina. Ai, caralho. Aí todo mundo ficou olhando, aí eu, desculpa, achei que você tava falando meu nome. Aí ela, não, aí todo mundo riu, assim, de mim, aí eu falei, merda, eu já posso ir embora? Você passou nessa dinâmica? Passei, eu e a Caroline. Mentira! Achei que você tinha sido reprovada depois desse agarro. Passaram 3. Não fui. Eu acho que eles falaram, ela é engraçadinha. Coloca aqui. Aí depois se arrependeram amargamente. Mas passaram 3, que era Carolina, Caroline e Paola. Mas eu sempre lembro disso e falo, caralho, eu fui corrigir a mulher achando que ela tava falando comigo. Meti um Carolina e era outra pessoa. Que coisa horrível. Eu acho que eu não contei, não, no Bizarrismos antes. Que agora não contou. Isso daí é novo. Eu lembro, não contou. Ai, caramba. Hoje em dia, pelo menos, se eu for fazer alguma entrevista, assim, né, geralmente é só eu e a pessoa. Então, eu tenho menos chance de pagar 1.000. Mas já teve entrevista de emprego que eu quase chorei. Sério? Ai, sério. Amiga, uma vez tinha uma empresa que eu queria muito trabalhar, muito. E eu fui fazer dinâmica lá. E eu estava trabalhando nesse banco, e esse banco, que eu era estagiária, ele tinha comprado um outro banco. E bem nessa época, né, 2 meses depois da compra, ia dar minha coisa de estágio lá, né, o meu tempo de estágio. Eu ia me formar e tal. Então eu comecei e aí o banco falou, agora a gente não vai contratar mais ninguém, nem efetivar, não dá, porque a gente acabou de adquirir um outro banco e eles estavam naquela etapa de ver quem ia ficar e quem ia sair. Então tava sem vaga, né, tava super lotado de funcionário. E aí eu procurando outros trampos e tal, e eu consegui uma entrevista nessa empresa, que eu tanto queria. E eu não conhecia ninguém lá, sabe? Não tinha alguém pra me indicar. Então, Você foi na fé e na coragem. Na fé e na coragem e tal. E era uma área que, era pra eu entrar num cargo super iniciante, assim. Eu acho que era assistente na época, o cargo. E era pra fazer uma parte lá de logística. Na verdade... Eles trabalham com produtos, aí tinha um nome lá, mas era trabalhar pra ver se vai dar tudo certo, pra excelência operacional ali, sabe? Eu ficaria no escritório, mas avaliando se a trajetória do produto até o distribuidor ia ficar ok. Aí, eu tava fazendo a entrevista, só que, o cara, tinha 2 caras na entrevista, um deles começou a falar, olha, a gente gostou muito de você, mas assim, aqui pra essa vaga, a gente precisa de alguém que conheça tal ferramenta. Você conhece? Aí eu falei, eu não conheço. Não vou ficar mentindo também, né? Não. Conheço. Daí o primeiro dia... Aí eu falei, conhece a função tal? Não. Primeiro dia, não sei apertar Enter no teclado.
Aí eu falei, olha, eu não conheço, mas tenho facilidade pra aprender, né. Só que o cara começou a falar, tipo, e aí eu preciso de alguém que, sei lá o quê. Das coisas que ele precisava, acho que eu tinha 2. Eu era ser humano, 2, eu falava inglês. Juro, amiga. O resto não tinha nada. E era um cargo de assistente. Você tá entrando, você não é nem júnior ainda. Você tá começando sua carreira. E aí ele começou a falar um monte de coisa que eu não tinha. E nessa hora veio todo aquele peso em mim de tipo assim, puta, eu tô me formando, eu vou perder meu estágio, eu tô na empresa que eu sempre quis, tô indo mal na entrevista porque eu não tenho esses negócios. Não era tipo mal por minhas respostas, mas mal porque eu não fiz, eu não sei fazer. Mas não adianta você mentir, né? Tipo... Aí começou a vir todo aquele peso. Aí me dava uma vontade de chorar e eu ficava fingindo que tava engasgando. Então ficava, o olho lacrimejava e eu ficava tipo... Não chegou a cair lágrima, mas eu ficava meio tossindo, desculpa, mas eu acho que uma hora eles devem ter reparado, que eu tava tipo, mano, em choque. E aí eu lembro que foi lá aí pra fechar a história de vez, né? Foi lá na Paulista, essa entrevista. E aí eu atravessei a rua e sentei... Tem o Hospital Santa Catarina ali. O Hospital Santa Catarina tem uma capela ali na frente. Aí eu sentei do lado da capela. Era uma empresa de chocolates, então eles tinham me dado uma sacolinha cheia de chocolate. E eu fiquei lá comendo chocolate, e ela chorando. Ela tava no videoclipe dela, chorando, comendo chocolate. Na Paulista, passando a música, assim, no fundo da Airview. Make my way downtown. Não, e eu fiquei lá chorando e rezando. Rezando não, né? Eu tava conversando com Deus, assim... Tipo, não é que eu rezei um Pai Nosso, entendeu? Eu cheguei lá e falei, porra, Deus, eu acho que não deu pra passar. Era uma coisa que eu queria muito, mas eu confio em você. E chorava. E no final eles não me deram nenhuma resposta, tipo, não passou. Eles só nunca mais falaram comigo. Eles inventaram o ghosting. Eles inventaram o ghosting. Foi daí que surgiu. Você foi ghosted por um boy? Não, por uma empresa, tá ligado? Pior ainda. O meu, assim, de entrevista foi que quando a gente vai fazer prova de residência, algumas provas têm uma entrevista presencial. Você tem a prova, daí você tira uma nota, daí você pode passar para fazer a entrevista e tem a análise de currículo. A minha análise de currículo era muito boa, minha nota tinha sido muito boa e meio que o que ia decidir era a entrevista, assim. Daí, eu fui pra entrevista e eu fui reparando, né? Tipo, fulaninho era da casa. Cicrano também. Beltrano também. Daí já sobrava... tem o pé lá dentro, né? Exatamente. Daí, sei lá, de 5 vagas, sobrava 2. Daí tinha umas outras pessoas e eu. Daí, cara... Eles são muito maldosos com a gente na entrevista. E tem algumas coisas que, pra mim, são muito machistas. Então, assim, uma das perguntas era, você tem um relacionamento? Daí, na época, sim. Eu falei, sim. Daí, e qual o tipo de método contraceptivo que você usa? Daí eu falei, de hormonal. Por quê? Você pretende engravidar quando? Daí eu falei, por quê? Se eu, em algum momento, pretendesse engravidar, não estaria na lista, entendeu? Nossa, a mulher ainda tem que passar por isso, tá ligado? Só que eu fui me sentindo, assim, incomodadíssima. Tipo, você tem inglês fluente? Porque aqui tá falando isso, isso e isso. Tipo, e eles vão questionando tudo do seu currículo, absolutamente tudo. Por que você fez esse trabalho? Se a área que você quer é tal área? Daí você tinha que... Sabe, ali questionava. Horrível, péssimo. Não recomendo, galera. Escolha outra coisa. Então... TikToker não precisa de residência. Tô avisando já. Adorei. Então, dancinhas aqui. Mas se for pro BBB, pode não dar muito certo, por exemplo. Mas, enfim, sem citar nomes, inclusive, um beijão pra ela. Eu torço para a recuperação dessa pessoa aí que eu falei. Mas, enfim... Amiga, é foda. E se você tá passando por um momento da sua vida que você não... outras coisas, tipo, não estão boas. Tipo, nessas horas, você, tipo, já entra um desespero que você fala assim, que merda. E eu lembro que, tipo, a sensação que eu senti que eu queria chorar. Gente, tipo, eu não choro fácil, tá ligado? E eu queria chorar lá na frente dos caras já, porque eu tava, tipo, desesperada. Eu falei assim, mano, fudeu, eu não vou conseguir o trabalho. Meus pais vão achar que eu sou sei lá, um desgosto, e aí eu provei que eu era mesmo. Mas, assim, nossa, eu comecei a pensar e falei, gente, não vou... Não, mas
O meu olho foi enchendo de lágrima nessa entrevista também, que eu percebi que eles estavam, assim, perguntando até eu errar alguma coisa pra poder tirar nota, pra poder passar as outras pessoas, entendeu? Ai, que ódio! E você passou? Eu passei na primeira lista, mas eu já tinha ido pra outro lugar, daí a lista rodou. Ah, tá. Você cancelou o processo. Ah, arrasou, viu? Você foi pra outro lugar. Inclusive, você já formou a residência, né? Graças a Deus! Amém! Amiga! Tão nova, mas tão experiente. Isso faz um tempinho. Sou ginecologista e obstetra. E já voltou pra cidade natal. Atende. Amém. Ai, adorei, amiga. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você, Prazer eu ter estava você com de saudades. Eu também. Prazer foi meu. Estou muito feliz que você voltou para o Bizarrismos, tá? Pra nossa grade de funcionários. E aí, eu sei que a cada 2, 3 dias úteis você tem 1 hora pra dormir, né? Então, nessa 1 hora, você vai gravar o podcast. Me coloca E no depois você calabouço, por favor, troca aí o Vou colocar, trocado. que tá melhor do que sua rotina, Tá amiga. muito melhor, vamos trocar aí. Você vai poder dormir, comer. Sim, Olha o calabouço é confortável, o Kader disse. É confortável, exato. Mas obrigada por ter tirado um tempinho aí da sua rotina corrida pra estar aqui. Obrigada pelas dicas, pelo conteúdo valioso. Esse podcast e as ações do Bizarrismo amanhã vão estar lá no alto. Ah, eu já Nossa tenho a minha Senhora. parte, então eu tô safe. Vai ganhar dinheiro, amanhã vai ganhar dinheiro. Quer mandar um recadinho, alguma coisa? Quer falar de novo suas redes? Eu confio nessa edição maravilhosa do nosso editor. Então, galera que não entendeu, não escutou esse episódio inteiro, ainda não entendeu, vamos lá. Eu sou a Giovana Zulietti, eu sou ginecologista, obstetra e sexóloga. Minhas redes sociais são @gineco_Gizuliette. Zuliette não é aquele óculos que a gente compra, tá? É com Z de zorro. Ah, então não quero saber, pouco me importa. Amiga, é isso aí, vai estar aqui na descrição também, quem quiser falar com a Gi. E é isso, obrigada por ouvir o Bizarrismos, obrigada Giovana por estar aqui, obrigada André por existir, e o resto é resto, tô brincando. Um beijo para vocês, beijo para os nossos bizarristas, um beijinho e tchau, tchau.